Olá pessoal, saudações. Na última aula nós tivemos uma das ideias mais importantes da eletroquímica, principalmente quando ela se vincula à termodinâmica, que é criar a relação entre variação da energia livre de Gibbs com aquilo que a gente mede de uma pilha ou de uma bateria, que é o potencial. Então, a partir dos conceitos ali que eu apresentei na última aula, você viu que a variação da energia livre de Gibbs está ali relacionada a algumas constantes, uma delas a constante de Faraday, e que leva também em consideração a esse potencial elétrico, potencial da célula, né? Na aula de hoje, nós vamos expandir um pouquinho o que foi entendido, justamente para entender algumas coisas que talvez você nem parou para pensar, tá? Uma delas eu estava usando ali na pilha de Daniel, né, uma chapa de zinco, uma chapa de cobre, uma ponte salina, duas soluções de sulfato de zinco e de cobre, respectivamente. Se eu aumentar o tamanho da chapa, será que vai aumentar o potencial? Eu também comentei ali das soluções, até tinha um exercício onde uma solução não estava tão concentrada quanto o padrão. Por padrão, geralmente os químicos gostam muito de 1 mol por litro. E se eu fazer uma solução muito concentrada, sei lá, 10 mol por litro, aquele potencial lá muda? Então, é nesse ponto que a gente vai iniciar a aula de hoje. O que depende ou não, o que faz a dependência daquele potencial ou não. Eu também nem envolvi outras coisas, como, por exemplo, a temperatura, o meio que se encontram, ainda nem vou entrar nesses pormenores, mas sim focar somente em algumas coisas que já foram apresentadas, mas não discutidas, tá bom? Então, nós vimos essa equação 1, né? Chegamos até a equação 1 na última aula, que é aquilo que eu acabei de falar na apresentação, né? Então, isso daqui já é entendida. Só que note que essa equação 1 talvez não tenha a mesmíssima formulação daquilo que eu apresentei. Tem uma pequena diferença. Aqui, ó, o ΔG padrão. ΔG padrão e o potencial padrão da célula. Essa bolinha aqui sempre indica que essa função de estado, ΔG, está sob condições padrão. E é muito importante a gente, às vezes, condicionar os nossos experimentos a uma condição padrão, até por uma questão de reprodutibilidade e até por uma questão de facilidade em comparação dos dois resultados. Precisamos estar no mesmo patamar, por isso a exigência dessa condição padrão. Então, eu não mostrei nenhum ΔG padrão, mostrei ΔG igual a menos NFE, na última equação. E isso foi na última aula, nas últimas equações, isso foi demonstrado lá. E para eu chegar no padrão, para eu saber como que seria o ΔG em um mesmo padrão, eu preciso preciso assumir aí que as condições de contorno referente ao padrão foram atendidas. Por exemplo, aqui não vai ser tão relevante essa primeira condição, né? Todos os gases a 1 bar. Quando a gente estuda equilíbrio químico, aí o início desse conteúdo fala sobre gases, ou toda vez que eu estou envolvendo um gás, é necessário fazer a constatação de quaisquer, ou a aferição de quaisquer funções de estado em relação ao padrão de 1 bar. Isso aqui a gente não é nem tão importante, por quê? Porque a gente não está vendo gases aqui, tá? Não estamos falando em um sistema que está no estado gasoso. Mas aqui a segunda condição é muito importante para nós.
Os solutos, participantes da reação, eles devem estar em uma concentração de 1 mol por litro. Tá? Líquidos ou sólidos devem estar em suas condições puras. Tem também mais umas considerações sobre temperatura que eu não quero trazer agora aqui, que até a gente não vai avaliar o efeito da temperatura, mas essas condições de contorno, que quando seguidas conferem aquilo que eu estou medindo, a possibilidade de eu saber o potencial padrão. Tá? Em suma, não está mudando muita coisa para nós, eu sei, parece que aqui não faz tanta diferença, mas a gente já vai entender no que isso vai nos resultar. Porque quando eu falo em condições padrão e quando eu falo em funções de estado, principalmente, eu tenho que lembrar uma coisinha muito específica. Aqui eu tenho até sobre propriedades intensivas ou extensivas. Esse copo de água aqui que eu tomei, ele está a uma determinada temperatura. Então deve ter 250 ml de água ali e ele está nessa determinada temperatura. 20 graus aqui hoje, mais ou menos. Se eu subir lá na caixa d'água do meu prédio, tem 20 mil litros, considerando que está tudo em um equilíbrio dinâmico, e pegar um termômetro agora e medir a temperatura, considerando que está em equilíbrio, vai estar aqueles 20 mil litros, diferente desses 250 ml de água, ou 200 ml, que seja, eles vão estar em uma mesma temperatura. Não é porque a minha amostra é maior que algumas propriedades delas também serão maiores. Então, as propriedades intensivas são as que guardam essa propriedade, tá? São as que guardam essa característica. Que não importa o tamanho da minha amostra, essa propriedade intensiva, ela vai permanecer em um determinado valor. Então, 20 graus para 200 ml também pode estar ocorrendo em 20 mil litros. Agora, então, propriedades intensivas, temperatura, tá? Uma propriedade intensiva. O inverso de uma propriedade intensiva é a propriedade extensiva. Uma propriedade extensiva, pessoal, é uma propriedade que, diferentemente da anterior, depende do tamanho da amostra. Então, 200 ml de água, o volume, essa propriedade, que também é uma propriedade da matéria, o volume que ele ocupa aqui no meu copo é de 200 ml. O volume que a água está ocupando na caixa d'água, eu falei, de 20 mil litros. 20 ml é diferente de 20 mil litros. Notaram a diferença? Então, algumas propriedades elas são extensivas, elas dependem do tamanho da amostra. Tá? Massa é uma propriedade extensiva. Posso pegar 1 grama, 10 gramas, 10 quilos, 10 toneladas. Então, algumas propriedades elas variam em relação ao tamanho e outras não. Em verdade, se eu pegar uma propriedade extensiva, essa aí que eu comentei, que eu acabo de comentar, volume, e dividir ela por uma propriedade intensiva, número de mol, eu vou sempre obter uma outra propriedade que também é intensiva. Aqui, V bola, o volume molar. Então, eu consigo converter propriedades extensivas em propriedades intensivas quando eu divido essa propriedade extensiva por uma intensiva. Tá. Isso aqui é importante por causa que, olha só, o ΔG da aula anterior, ele pode mudar conforme a quantidade de matéria. O ΔG padrão, não. E, vou colocar aqui. Então, o ΔG padrão é uma propriedade intensiva. Tá? Notem que, se isso é verdadeiro,
Então, aquilo lá, aquela provocação que eu fiz no início da aula, né? Será que se eu aumentar o tamanho de uma dessas barras, ou aumentar a concentração delas, por exemplo, se eu dobro o valor o volume, ou a massa, ou a área do eletrodo, será que eu vou dobrar o potencial? Essa é a pergunta que fica, né? Então, eu até trago essa informação aqui, ó, pegando a mesma reação lá da célula de Daniel, e eu juro que a partir de agora eu vou usar menos esse exemplo, tá? Então, é que antes eu vou só mais basiquinho para auxiliar, né? Então, quando eu apresento essa célula de Daniel, eu sei que estou falando muito sobre ela, mas logo eu vou usar outros exemplos, tá? Mas, por exemplo, eu posso calcular agora o ΔG dessa reação, e aqui o ΔG, não me recordo se está se é padrão, não. Eu posso calcular, mas enfim, eu posso calcular o ΔG dessa reação, desse processo aqui de 1 mol de zinco, 1 mol de cobre, indo para 1 mol de zinco 2+, e 1 mol de cobre 0. Eu tenho um ΔG associado a esse processo de menos 212 kJ. Se eu dobrar a quantidade do zinco em sólido, do cobre em solução, do zinco em solução e do cobre sólido, o meu ΔG dobra. Perceberam? Foi de 212 para 424. Eles guardam uma relação de 2 vezes igual o que eu fiz aqui com essa equação de baixo, de multiplicar ela por 2 vezes. Mas percebam que se eu fazer então 2 experimentos, um com 1 molar ali, sei lá, uma chapa de 1 grama, né? Tentar manter o mesmo padrão e dobrar tudo, fazer uma outra célula, um outro aparato ali da célula de Daniel com o dobro de tudo, eu não vou obter o dobro do potencial. Se eu for lá medir, eu vou ter o mesmo potencial. Tá? Então, o potencial padrão, ele é uma propriedade intensiva. Eu posso pegar uma chapa de zinco do tamanho de uma placa de trânsito e mesmo assim fazer também mesmo com cobre, mesmo assim eu vou ter o mesmo potencial. Então, justamente isso surge porque aquilo que eu falei ali de dividir uma propriedade extensiva, o ΔG, por uma propriedade intensiva, aqui ó, número de mol, o N, eu consigo fazer com que quando eu pego uma propriedade extensiva e divido ela para uma propriedade intensiva, a minha resultante também é uma propriedade intensiva. Tá? Então, se eu quiser, em termos práticos, se eu quiser a pilha, uma bateria para um dispositivo normal aqui, como o teu celular, deixa eu até olhar o meu aqui, 3.6 volts. A bateria do meu celular e provavelmente do teu também precisa aí de 3.6 volts, uns 4.000 miliamperes para funcionar bem. Então, por mais que, em termos práticos, como eu estava falando, se eu preciso de uma bateria que me forneça um maior potencial, eu não consigo modular esse potencial modificando o tamanho da célula. Tá? Não vou conseguir, porque o potencial padrão é uma propriedade intensiva. Então, eu posso fazer duas coisas. Se eu, por exemplo, quero 3.6 volts, eu posso fazer 3 células e ligar elas em paralelo. Né? E aí pronto, eu somo ali agora eu não lembro direito da aula de eletromagnetismo aí, da física do ensino médio, até mostravam, né? O professor de física geralmente ensinava
ali para somar o potencial você tem que ligar em paralelo, aí se você queria aumentar a amperagem tinha que ligar em série, né? Mas aqui para o nosso exemplo eu só quero mostrar que eu precisaria ter o triplo aí para ter o triplo de potencial, precisaria ligar em paralelo. E isso, em termos práticos, não é muitas vezes interessante, tá? Porque daí eu precisaria operar equipamentos com diversas células ligadas em paralelo, e às vezes eu não tenho nem espaço para isso, né? Uma bateria de carro 12 volts, 24 volts, e tem outros equipamentos aí que trabalham até com voltagem maior. Imagina a quantidade de células que eu precisaria ter tudo em paralelo para isso funcionar. Não ia ser muito prático. Mas eu posso mudar uma outra coisa. Eu posso mudar as espécies que estão reagindo ali. Por isso que eu falei ali há 2 minutos atrás, é uma das últimas vezes aqui que eu estou falando da pilha de Daniel. Porque eu sei que vocês já pegaram a ideia aqui, já lembram como é que é, né? Então vocês já estão com isso fresco na cabeça, é fácil ficar usando esse exemplo, mas agora eu posso fugir dessa pilha de Daniel e ir para outras. O que eu tenho aí no mundo que eu posso usar como pilha? Tá? Aqui um mapinha de pilhas possíveis. Tudo isso, toda a tabela periódica eu posso usar como metais, né? Toda a tabela periódica aqui, ó, como metais para construir esses meus eletrodos. E não se restringe só a isso, né? Eu posso combinar até os metais, fazer uma liga, né? Ou eu posso construir moléculas, né? Com os não metais ali. Então eu posso fazer um monte de coisa. São infinitas as possibilidades aqui que eu tenho com os 118 elementos químicos da tabela periódica. Mas provavelmente você sabe que nem todos eles vão ser legais para a gente fazer isso, né? Tem os radioativos ali que ninguém quer andar com o urânio dentro do bolso, tem alguns que são gasosos, tem uns que são demasiadamente pesados, tem outros que são explosivos, tem outros que nos matariam em pouco tempo se vazassem. Lembram lá de um dos primeiros conteúdos que eu mostrei. Então, como que a gente pode lidar com isso, né? A gente pode sim, claro, explorar toda a tabela periódica. Não que isso vai ser feito aqui, né? Porque se tornaria demasiadamente chato, mas a gente vai entender agora quais composições poderiam dar um potencial maior, tá? Então esse aqui é o ponto alto da aula de hoje, tá? Então o que a gente viu até agora, né? Que a magnitude, né, esse valor de 1.10 volt aí que é obtido da pilha de Daniel, ele não vai aumentar. Ele não vai aumentar por mais que eu aumente o tamanho da célula, a concentração. Não vai resultar em termos práticos em uma variação aí de voltagem que nos favoreça. Então, eu preciso construir células novas. Mas para construir células novas, seria prático eu ter uma forma de representar essas células, não de uma maneira pictórica ou esquemática, né? Acho que tem uma imagem aqui, olha só, tá menorzinho, vamos dar um zoom aqui para facilitar. Novamente, é um dos últimos, eu já estou prometendo tempo isso, é uma das últimas vezes que eu estou usando a célula de Daniel para dar um exemplo. Mas olha aqui, né? Novamente a célula de Daniel. E aqui eu fiquei mostrando essa representação de como que é a célula. Eu vou abandonar isso, porque na química eu também posso... Você deve lembrar muito bem isso do tempo que você estava na disciplina de Química Geral, por exemplo, né? Que aí vinha o professor tentando te explicar sobre a eletrosfera ou qualquer coisa relacionada ao átomo, e aí ele ficava desenhando aqui, então lembra aqui que tem um núcleo, e bem longe ali, numa razão de 1 para 10 mil, tem um elétron, aí pode ter ali uma excitação eletrônica, ele vai para uma camada mais externa, barará. Isso daqui é uma representação do que pode estar acontecendo, mas fora de escala, óbvio, e é só uma representação pictórica
pictórica, só para ajudar você a compreender o que está acontecendo. Em um período posterior, esse mesmo professor pode falar assim, pessoal, o átomo de lítio, ele tem 3 prótons, então, geralmente o número atômico dele aqui é o número atômico 6, aliás, o número de massa é 6, o número atômico é o número 3. Então aqui você já sabia que isso que eu acabei de fazer aqui, na verdade, representava isso daqui, né? 3 prótons, vai ter alguns nêutrons ali, a gente não vai colocar aqui para dar tempo, e tinha que ter ali 3 elétrons nas camadas, né? Então, uma representação pictórica aqui, vou colocar o terceiro elétron para ficar bonito, a representação pictórica do que é o átomo e uma representação simbólica dele, né? Então, uma notação, na verdade, em termos menores, até para caber na folha, né? Para a gente não gastar muito caderno e também para ter uma certa sintaxe na comunicação, né, entre as pessoas, né? Não preciso desenhar um átomo de lítio, eu posso simplesmente usar o símbolo, né? Então, uma representação simbólica na química muitas vezes é útil. Nesse exemplo aqui da pilha de Daniel, se conservará essa ideia, né? Eu preciso ter uma representação simbólica para essa representação gráfica que eu estou tendo aqui, esquemática. Isso é bom, isso é importante, isso nos ajuda, né? Haja vista que eu acabo de comentar que nós vamos ver outras formas de representação, outras baterias, outras pilhas, e aí ficar desenhando aqui o que vai acontecer, quem vai, quem volta, para onde vai o fluxo de elétrons, pode parecer chato, né? Que inclui aqui, né? Por exemplo, essa outra representação aí que a gente viu, e pouco prático, né? Então, para isso, a IUPAC, sempre ela, IUPAC, a União Internacional da Química Pura e Aplicada, que é o que realmente fala, agora tem que chamar lítio de lítio, tem que chamar nitrogênio de nitrogênio. Antes era azoto, mas agora tem que chamar de nitrogênio, né? Tungstênio, lá para os alemães é o wolfrânio, aliás, ao contrário, para os russos é o wolfrânio, para os alemães é tungstênio. Então, para não dar problema, a gente pega o símbolo de um, o nome do outro, mas agora, a partir de agora, todo mundo vai falar tungstênio, vai representar aquele símbolo aquele elemento químico que tem como símbolo o W, que é o wolfrânio, né? Então, a IUPAC é o que estabelece o nome das coisas para nós. Obviamente, não se resume a só isso, mas aos nossos fins aqui, ela nos diz somente isso. A IUPAC também deu uma forma de a gente representar corretamente essas células eletroquímicas, tá? Então, isso daqui é a representação da célula que está apresentada aqui. Então, célula de Daniel, ânodo, onde acontece a oxidação. Agora vai ser importante eu relembrar isso. Se você não lembra, é importante agora. Ânodo, o lugar que está à esquerda, do jeito que eu estou enfatizando já vai dar para entender por quê, né? É o que está à esquerda da representação, é o ânodo. O ânodo que está à esquerda é onde acontece um fenômeno chamado oxidação, a perca de elétrons, tá? Guarda isso. O cátodo, por sua vez, está sempre representado à direita. O cátodo está ali à direita. Ali é o sítio de redução. É ali que os elétrons chegam. É ali que os elementos que estavam na solução se reduzem na superfície. O contrário aconteceu lá no ânodo. O cátodo fica à direita. Então, é importante esse conceito de esquerda e direita aqui, tá? Olha só a célula de Daniel, que você tem à esquerda. É a mesma célula, só que na notação da IUPAC. A esquerda da onde? A esquerda dessa região aqui que eu fiz essa chave, e agora eu vou fazer uma outra chave em vermelho aqui, bem bonito. Pronto, agora eu tenho
a esquerda aqui e a direita aqui. Tá? Então, o que está separando a esquerda e a direita é essa interface aqui. Na verdade não é uma interface, mas sim, essa é a representação do que? Da ponte salina. Tá? Então essa dupla barra aqui indica a ponte salina. Beleza? Então a ponte salina é o que divide o que está à esquerda e à direita da minha representação da notação da célula. O que está à esquerda da notação da célula é a região anódica. O que está à direita, vou colocar só na mesma cor para não confundir, né? Então, meu ânodo. O que está à direita, por sua vez, óbvio, tem que ser o cátodo. Perfeito? Então tá. Já sei onde está o ânodo, já sei onde está o cátodo. Aonde tem o ânodo, aonde é o ânodo, acontece um fenômeno. Qual fenômeno é esse? A oxidação. Aonde está o cátodo, acontece um fenômeno. A redução. Então, quando eu tenho uma representação de células e eu já entendi aonde que está o ânodo, eu já entendi aonde está o cátodo, e aqui vai causar um pouquinho de confusão lá na frente, na verdade. Aqui não, né? Aqui está tranquilinho. Aqui tá, sempre o primeiro exemplo é mais facinho. Então, ó, se aqui em vermelhinho é o ânodo, quer dizer que esse par zinco, zinco 2+, indica uma semi-reação de oxidação. Uma semi-reação de oxidação é uma semi-reação onde é indicada a perca de elétrons. Então, a semi-reação de oxidação, se você não lembra, é a semi-reação qual os elétrons estão do lado direito dessa representação aqui, dessa flechinha. Tá? Então quer dizer que o átomo de zinco estava no estado de oxidação 0 e foi para o estado de oxidação 2+. Então, 0 para 2+, ele teve que perder 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, os elétrons saíram do próprio átomo, né, e foram para um outro lugar, que a gente já sabe para onde que eles foram, lá para o cátodo. Eu tenho que representar essa perca de elétrons com os elétrons escritos do lado direito. Tá? Do lado direito. Aqui perdeu. Aqui foi. Então foi embora. Então a perca de elétrons aconteceu ali. Então isso daqui é a representação de uma oxidação do par zinco 2+. Então, o que vai dar confusão para frente? É que a forma como ela está escrita aqui é intuitivo para você aqui, né? Zinco sólido, zinco 0, indo para zinco 2+. Porque, por uma coincidência, aqui ficou reduzido e oxidado. Nem sempre vai estar assim na célula. Mas você tem que entender é que do lado esquerdo da tua célula é onde acontece a oxidação. Tá? Do lado esquerdo da tua célula é o sítio onde acontece a oxidação. E aí você tem que, muitas vezes aqui está simples de entender isso, mas nem sempre vai estar fácil de perceber isso, porque de uma certa forma escrevem-se aqui só tem zinco e zinco 2+, pode ter mais espécies, e aí elas ficam ordenadas nesse sentido, a espécie mais oxidada e a espécie mais reduzida, todas elas divididas por uma vírgula. Vai ter uns exemplos mais complicados lá na frente. Então, eu posso ter mais de uma espécie ali no meio, e não quer dizer que a espécie que
que está mais à esquerda seja mais oxidada ou a mais reduzida, tá? Então, atentem-se a isso. Na hora que for pertinente eu vou voltar a esse tópico. Eu acho que agora só vai confundir e não vai ajudar. Uma outra coisa é que sempre a espécie mais estável na notação do célula da IUPAC, ela vai estar mais nas extremidades, tá? Então, mais estável quer dizer o composto que está na fase mais reduzida, tá? Então, a fase mais reduzida entre zinco e zinco 2+, é o zinco. A fase mais reduzida de cobre 2+, cobre, é o cobre 0. Então, os elementos que estão mais reduzidos estão nas laterais. Tá? Eles são separados por uma única barra. Essa barra denomina-se interface. Então, eu tenho zinco em que estado? Sólido, tenho uma interface e tenho zinco em solução. Aqui do outro lado, mesma coisa. Quem que é o meu par? Cobre 2+, cobre. O que eu estou falando aqui? Que eu tenho uma chapa, uma placa de cobre sólido e na interface, que é a mesma coisa aqui, né? A interface e em solução, em solução que está rodeando essa interface, eu tenho cobre 2+. Perfeito? Então, por hora, só peguem essas informações aqui. Então, aqui eu tenho, voltando, recapitulando, aqui eu tenho a indicação da minha ponte salina, eu tenho a indicação de 2 sítios distintos, né? O sítio de oxidação e o sítio de redução. E isso aqui está representada dessa maneira para que facilite a visualização das semi-reações. Eu escrevi uma semi-reação até agora, a de oxidação. A de redução é essa daqui que está no cátodo, né? Então, a semi-reação do processo que está à direita da tua célula é esse processo aqui, ó, o cobre 2+, mais 2 elétrons, indo para cobre 0. Note, ó, cobre 2+, aparece um cobre 2+ aqui, cobre 0, aparece um cobre 0 aqui. Então, eu coloquei todas as espécies envolvidas na reação conforme está a notação da célula. Tá? Da mesma forma, como quando eu estava falando aqui embaixo, para a representação da oxidação, que na oxidação os elétrons ficam do lado direito da flechinha, né? No inverso eu vou ter o contrário, que é o inverso da oxidação, é a redução. Na redução, na semi-reação de redução, o inverso vai ser válido. Então, os elétrons vão estar do lado esquerdo da flechinha. Pode ver, aqui que está a flecha, né? Então, eles vão estar do lado esquerdo. Então, beleza. Eu já tenho agora a representação de quem que está mergulhado em que solução. Eu tenho essas duas representações dessas duas placas metálicas que encontram-se em que estado? Sólido. Então, zinco sólido e cobre sólido. Eu tenho a interface e a solução. Tá? Então, aqui, né? Era isso. Ó, lembra que eu falei que a gente quer representar isso daqui? Tá aqui, ó, representado. Ó. Zinco. O que é interface? Agora eu preciso vir aqui para o desenho, né? Para facilitar aqui. Da representação pictórica dos átomos. A interface, o que é? É essa região entre... Tá vendo que isso daqui é o zoom do que está acontecendo ali, né? No processo. Então, por isso que tá todas essas bolinhas organizadas. São os átomos. Os átomos estão alinhadinhos ali na superfície.
Então, isso daqui é a parte do zinco 0. Aqui é a interface, que é representada como aquela barrinha. Interface porque está entre a fase sólida e a líquida. Aqui o que eu tenho? Água pra caramba e zinco no estado 2+. Só que não está sendo representada a água, é para você imaginar que ela está ali, né? Que é mais importante aqui eu falar sobre a oxidação e a redução, mas tem que lembrar que tudo isso daqui é solução, solução, tudo isso daqui. Tá? Então, solução. Então, tem água pra caramba e um pouquinho do sal dissolvido, do zinco 2+ dissolvido ali. Então, metal, interface, solução. Ponte salina, novamente, solução, interface, metal. Acontece de um lado a oxidação, acontece do outro lado a redução. Tá? Na hora que a gente for fazer uns exercícios, isso vai ficar bem claro. Então, aqui eu acabei de falar tudo que está nesses slides. Eu nem precisaria ter colocado os slides. Então, desenhei o diagrama aqui para você, que já era o que tinha a mesma coisa, tá? Então, só uma coisa que agora olhando aqui eu não comentei. Quando você pega uma pilha, uma bateria, né, você vai ver o polo negativo e o polo positivo. O polo negativo, geralmente, por convenção da IUPAC, é onde é o ânodo. Então, quando a próxima vez que você pegar uma bateria, olha lá, vai ver lá o símbolo negativo, é daquela região que estão saindo os elétrons para fazer funcionar teu controle remoto, teu computador, teu celular, teu carro, tudo. E vai ver também o sinal positivo, tá? É naquela região ali do sinal positivo onde os elétrons vão chegar, cara. Então, tá? Só para uma forma também de representação. Então, você já sabe agora até olhar numa pilha, numa bateria, quando você tem o ânodo e quando você tem o cátodo. Então, o ânodo é sempre a região negativa, sempre é marcado com menos, e o cátodo sempre marcado com mais. Note que agora aqui tem uma informação adicional que antes não foi mostrada. É o mesmo diagrama, a representação dos elétrons fluindo e o potencial da célula. Mais 1 volt. Está estranho, né? Na verdade é mais 1,1 volt. Mas como aqui o livro inventou de colocar só um algarismo significativo, aí ficou mais 1 volt. Mas você sabe que é mais 1,1. Mas isso até agora é irrelevante porque eu quero que você só se atente a uma coisa. O fluxo de elétrons sempre é do ânodo para o cátodo. Quando isso acontece de maneira espontânea, o potencial da célula tem que ser positivo. Percebeu aqui que tá, mais 1 volt. Vou voltar aqui para te mostrar uma coisinha legal. Eu já falei isso na outra aula, eu sei, você lembra? Note que o ΔG da reação ele vai sempre ser negativo, menos N. O que é N? O número de elétrons que está ali sendo transportados. Então, sempre um número positivo. F, constante de Faraday, é um valor positivo. E o E. O E, até agora, é positivo. Pode ser negativo. Mas, por enquanto, a gente só vai pegar essa ideia do potencial da célula como sendo um valor positivo. Se esse potencial da célula for positivo, e eu falei que tudo aqui é positivo, e eu tenho tudo isso multiplicado por menos 1 ali na frente, o ΔG é negativo. Se o ΔG é negativo, a célula, da maneira como ela está escrita, ela indica que o fenômeno está acontecendo de maneira espontânea. ΔG negativo, coisas espontâneas acontecem. Tá? Então, espontaneamente, os elétrons estão indo do ânodo para o cátodo. Os elétrons sempre vão fluir do ânodo para o cátodo.
sempre vão fluir. O que eu vou complicar agora a vida de vocês é o próximo slide. A mesma célula escrita de maneira invertida. Temos um problema agora. Houston, we have a problem por causa que agora eu inverti, mas olha o que eu falei por último. Sempre os elétrons fluem do ânodo para o cátodo. Mas nem sempre isso vai ser espontâneo. Tá? Então, o diagrama, eu comecei até falando de, não, sempre está à esquerda, é o ânodo, sempre. Mas a representação do diagrama ele pode mudar. A representação pictórica geralmente deixa o ânodo do lado esquerdo e o cátodo do lado direito, porque isso facilita as coisas. Mas eu posso ter uma representação que está invertida, tá? Mas a ideia é sempre a mesma, os elétrons fluindo do ânodo e indo para o cátodo. E aqui é uma coisa prática, precisa decorar isso, que é mais fácil do que qualquer outra coisa. Sempre o potencial da célula. Então, quando eu for desenhar para você um diagrama, quando eu for mostrar para você um diagrama de célula, como está aqui na caixinha azul, eu vou colocar também o potencial dessa célula. Então, mais 1,1 volt ou mais 1 volt, tanto faz. O sinal do potencial da célula, na forma como ela está escrita, esse sinal indica, é o mesmo sinal do sítio de reação que está à direita da célula. Então, sempre o que está à direita da célula tem o mesmo sinal do potencial da célula. Isso foi uma coisa que a IUPAC definiu. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu tiver uma célula onde o potencial for positivo, o que está à direita da célula também é positivo. Quer dizer que... E o que é o que está na parte positiva da célula? O que é o polo positivo? É o cátodo. Tá? E o cátodo é o quê? A região onde acontece a redução. Tá? Agora, olha o outro exemplo ali. O outro exemplo também está sendo mostrado isso. Ó. O sinal do potencial padrão é o quê? É negativo. Menos 1 volt. Então, definição da IUPAC. Então, aquilo que está à esquerda da notação da minha célula tem o mesmo sinal do que o potencial da célula. O que está à esquerda, o que está mais à direita tem o sinal igual ao da célula. Então, o que está aqui à direita, essa região aqui é a região anódica. E é daqui que vai sair os elétrons para o cátodo, que é a região catódica, a região onde é a redução. O ânodo continua sendo o lugar da oxidação e o cátodo sempre continua. A notação da célula, esse diagrama de célula pode mudar simplesmente porque pode indicar duas coisas para você. Que uma, quando for positivo, quer dizer que o cátodo está à direita da tua célula, e quando é positivo, da maneira como a célula, da maneira como o diagrama da célula está escrito, ela representa uma célula química espontânea. Tá? Novamente, quando o potencial é positivo, isso indica que a região aqui do diagrama mais à direita tem o mesmo sinal, então é positivo também, que denomina o cátodo, portanto o outro lugar vai ser o ânodo, e que na forma como ela está escrita, ó, zinco, zinco 2+, cobre 2+, cobre, isso é espontâneo. Por que é espontâneo? Como é que eu sei? Por causa daquela consideração de que eu fiz, ΔG igual menos NR, menos NF
E0. Tá? Então, se for o inverso, né? Então, quando o potencial da célula, e eu vou informar isso, o potencial de tal célula é tanto positivo ou tanto negativo, menos 1,1 volt, menos 1 volt. Então, se o potencial da célula está negativo, quer dizer que a porção da célula que está mais à direita, que está mais na extremidade, ela tem o mesmo sinal negativo aqui, sinal negativo aqui. Então, o que é o sinal negativo? É o ânodo. O ânodo é a região onde acontece a oxidação. E aí, quando você tem essa representação, você tem que lembrar de fazer correspondentemente aqui embaixo, né, as reações que estão atreladas a cada processo. Tá? Então, eu tenho um potencial de célula que no somatório dá negativo, ou seja, aí sim quando eu vou fazer o ΔG, eu percebo que esse ΔG, quando o potencial é negativo, o ΔG é positivo, que indica que essa célula, da maneira como está escrita assim, não é espontânea, ela não vai espontaneamente fazer esse processo. Tá? Eu preciso fornecer 1 volt, 1.1 volt, para que o processo ocorra nessa maneira, para que eu consiga fazer o processo inverso, tá bom? Então, a maneira da representação da célula, aqui tem um resuminho, né? É só uma forma de te mostrar tanto o arranjo das espécies, aonde é a interface, aonde é a ponte salina e também quais são os sítios de oxidação e redução. Nem sempre esses sítios vão estar naquela forma como a gente estava mostrando, como eu estava mostrando as células, né? Ou seja, oxidação e redução. Eu posso ter invertido, mas o potencial da célula, o E0, o sinal dele indica a extremidade mais à direita da célula, se ela é o ânodo ou o cátodo. E a partir disso você consegue construir sua célula eletroquímica somente olhando para uma representação simbólica bem menor. Então, isso que está escrito aqui, potencial positivo indica o eletrodo, que é o eletrodo da direita, né? Ou seja, o eletrodo que está à direita quando tem um potencial, quando a célula está escrita com potencial positivo, esse eletrodo mais à direita é a representação do cátodo. O inverso vai ser válido para o contrário. Ou seja, um potencial de célula negativo indica que o eletrodo à direita do diagrama, mais na extremidade, é o ânodo. Tá? Então, o sinal aqui, ele indica se eu tenho um sinal negativo ou positivo aqui na extremidade da representação da célula. Perceberam a correspondência? E aí eu consigo identificar a representação, fazer a representação do sítio de oxidação e do sítio de redução. Tá? Então, aqui eu deixei uma caixinha de ferramentas para vocês, né? Porque vai ter exercício agora, né? Então, como escrever a reação de célula que corresponda a um diagrama de célula. Então, aqui eu copiei do livro, trouxe para vocês, bem bonitinho, porque vocês vão precisar disso, tem um passo a passo. Eu vou disponibilizar esses slides, então vocês podem conferir ali depois, no momento onde você vai fazer principalmente esse último exercício aqui, o exercício número 3, né? Acho que isso, exercício número 3, se não me engano, vai ser útil aí essa caixinha de ferramentas. Mas tem mais outros 2 exercícios, né? Então, o primeiro exercício aqui é calcular a energia livre de Gibbs das seguintes reações. Nota que agora a gente não fala mais da célula de Daniel. Então, tem outros pares, né, de
de íons ali, e aqui como não deu espaço, pessoal, eu coloquei o potencial imediatamente abaixo da alternativa. Então, a letra A tem essa reação do sério 4 mais 3 iodetos, indo para sério 3 mais 3 iodetos novamente, aliás, para um triiodeto, né? Um triiodeto é diferente do que 3 iodetos. Isso tem um potencial de célula positivo 1,08. Então, aqui o primeiro exercício é só calcular a energia livre da letra A, da letra B, da letra C, da letra D. Tá? O potencial eu sempre coloquei embaixo, porque aqui não coube. Aqui pede, ó, escreva as meias reações, né, aquelas semi-reações, e a equação balanceada dessas representações de célula, né? Então eu tenho todas as interfaces, a divisão entre ânodo e cátodo, e aqui é o inverso, tá? Então com isso eu acho que fazendo esses exercícios eu coloquei mais justamente por causa que não vou estender mais tanto conteúdo para essa semana, e assim você pode aproveitar o tempo restante para fazer esses exercícios, ok, pessoal? Em caso de dúvida, não deixe de me chamar por e-mail. Até mais.